Prefeitura de Foz do Iguaçu instituiu uma série de áreas, passaram a ser consideradas aí unidades de conservação municipal, e para que esse processo todo seja efetivado e que essas áreas efetivamente estejam à disposição da população, carecia aí de uma mudança na legislação. E agora isso aconteceu. Um projeto do prefeito municipal foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, que altera, atualiza e dá outras competências ao Conselho Municipal de Meio Ambiente em relação aí ao manejo dessas unidades de conservação municipais, né? Então, quem vai explicar o que essa mudança na lei determina ao Conselho e também ao Poder Público é o Marcelo Penaio, ele que é o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, trará aí todas as novidades para nós e como é que será esse processo a partir de agora. Bom dia, Penaio, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, aos ouvintes da Rádio Clube, do H2 Foz. Sempre um prazer estar aqui, né? E quando a pauta é meio ambiente, é coisa boa, fica melhor ainda. Legal. Ô Marcelo, vamos começar contextualizando aí para o nosso ouvinte o que são as unidades de conservação em nível municipal, quando elas foram criadas no ano passado, né? Dá um retrato para nós do que são essas áreas. Bom, no ano passado foram criadas essas 6 áreas, né? São remanescentes, né? São áreas verdes, né? Eram áreas que, inclusive algumas delas correndo risco, né? Acho que a gente tem como exemplo assim Bosque dos Macacos, né? Que houve uma discussão da comunidade, né? Houve todo um engajamento da população daquele entorno do Bosque dos Macacos, que acabou ressoando, né, para toda a comunidade aí, para que houvesse, né, uma proteção maior para aquela área, né? Infelizmente, essa situação ela surgiu a partir de um problema que aconteceu na área, né, de um loteamento ali ao lado que acabou avançando para a área verde, né, para aquela área, e isso acabou gerando toda uma discussão, e a partir dali, além de resolver o problema do Bosque dos Macacos, né, a gestão municipal acabou, né, entendendo que era o momento de se criar o mecanismo das unidades de conservação municipal. É lógico que existe uma série de fatores, né, argumentos para que se chegasse nesse ponto, inclusive o ICMS ecológico, né? Foz vinha vindo de um período de pandemia, onde a arrecadação caiu, buscou-se soluções para que a arrecadação voltasse a pelo menos, né, que fosse minimizada essa perda de arrecadação, e o ICMS ecológico foi um deles, né? Então foi um argumento financeiro, mas é um argumento técnico que ajudou com que o meio ambiente, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, né, a comunidade de ecologistas pudessem ter essa pauta que é antiga, para que ela fosse realmente, que ela saísse do papel, né? Então a gente tem que agradecer a confluência de fatores que acabaram gerando, né? Apesar de ter vindo de um problema, mas a solução acabou saindo melhor do que a encomenda. Ô Marcelo, você citou o Bosque dos Macacos como uma das áreas, aí, uma das unidades de conservação do município. Quais outras são? O Bosque Guarani entra nessa lista? Isso. Então nós temos o Bosque dos Macacos, o Bosque Guarani, o Horto Municipal, aquela área do Córrego Brasília. Deixa eu ver aqui, eu vou buscar aqui para não errar. São 6 áreas são ao 6. todo, né? Tem uma área ali no Jardim Jupira e uma outra ali que é próximo também ali próximo do Jupira ali, que é o Triângulo, né? Triângulo Verde, próximo ao Instituto Federal, né? Que compõe aquela área da trilha do Vietnã, que agora a Itaipu tá fazendo a gestão e o processo para que seja transformado num belíssimo parque, inclusive. Muito bem. Qual que é a situação hoje do Bosque Guarani? Se avançou? O Bosque dos Macacos, como você contextualizou bem,
surge essa solução a partir de um problema. O Bosque Guarani é um outro contexto, né? Como é que está hoje? Está fechado há algum tempo, né? O Bosque Guarani, uma série de problemas, né? Inclusive a questão de tecido zoológico. Então, ao longo do tempo, uma série de situações tiveram que ser remanejadas naquela área. É uma área extremamente nobre em termos de passivo ambiental para a comunidade, né? Um bosque no centro da cidade, um bosque maravilhoso para quem não conhece, né? Acreditamos aí que logo menos a gente vai estar com acesso ao público muito mais facilitado a partir da questão de ser um parque municipal. Mas assim, o que é importante a gente começar a colocar isso como entendimento para toda a comunidade. São passos, existe toda uma burocracia na criação das unidades de conservação que não são tão rápidas quanto a gente gostaria, né? Existe uma legislação federal que rege as unidades de conservação, né? O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o famoso SNUC para quem é da área, que é um regimento que coloca todas as normas para que seja possível abrir as unidades de conservação estaduais, municipais, né? É uma cadeia que vem descendo a partir do SNUC. Então a gente teve que seguir alguns ritos, né? Um deles foi esse que a gente conseguiu finalizar na semana passada, que foi a alteração da lei municipal para que o Conselho Municipal do Meio Ambiente absorvesse o Conselho das Unidades de Conservação, que é uma necessidade colocada pelo SNUC, que é essa legislação federal, de que toda unidade de conservação tem que ter um conselho, seja ele deliberativo ou consultivo, conforme o enquadramento dessa unidade dentro do sistema de unidade de conservação. Certo. Né? E então a gente começou a discutir dentro do Conselho do Meio Ambiente se a gente criaria um conselho específico para as unidades de conservação, né? E aí a gente começou a ter entendimentos de que praticamente as mesmas entidades seriam convidadas a fazerem parte desse conselho, o que acaba sobrecarregando a agenda, porque é tudo voluntariado, né? A participação é voluntária, então quanto mais... Eu, por exemplo, hoje participo de 5 conselhos, né? Então, assim, é uma agenda constante. Uau! Né? A primeira quinzena do mês é conselho. Então, a gente teve o entendimento de que seria mais... E aí a gente foi buscar também, juridicamente, se cabia ao Conselho do Meio Ambiente absorver. A gente entendeu, teve o ok de que era possível. Então a gente começou a trabalhar, então, para fazer as alterações necessárias, tanto no estatuto quanto no regimento do Conselho de Meio Ambiente, para absorver o Conselho das Unidades de Conservação. Uma carga a mais de trabalho, né? E a gente vinha numa pegada dentro do Conselho de Meio Ambiente de reestruturação já, para que a gente tivesse mais dinamismo, para que os processos dentro do Conselho fluíssem melhor. Então a gente já estava num processo de reestruturação. Eu estou no Conselho há mais de 20 anos, o Conselho tem 30, eu estou há 20 e poucos anos no Conselho. Então eu passei por várias fases. E o Conselho hoje está muito bom em termos de conselheiros, de processos que a gente conseguiu melhorar para poder ter mais dinamismo na dinâmica do que cabe ao Conselho. Então, assim, a primeira avaliação também foi... Uma das primeiras avaliações foi essa, né? Será que a gente vai dar conta dessa carga a mais? Porque, assim, tem todo principalmente nesse processo inicial de fazer com que as unidades saiam do papel e tornem-se realidade, é uma carga bem pesada de discussões, né, de debates. Marcelo, falando exatamente dessa carga, então, eu acho que você ia dar continuidade na resposta aí, mas eu enfatizo. Você citou essa legislação que foi atualizada, é a Lei Complementar 427 de 2024. Que atribuições ela entrega ao Conselho Municipal de Meio Ambiente em relação às unidades de conservação? Tá. As municipais, obviamente. E ainda tem mais uma questão, né? A lei foi atualizada semana passada e o regimento interno que
complementa, né, a lei, ele foi publicado o decreto ontem, então tá bem fresco. Tudo novo. Tudo bem novo. Informação de primeira. De primeira. Saiu o diário ontem, final do dia, já estamos aqui falando sobre esse decreto. Há uma ânsia da população por esses espaços, é importante trazer esse assunto. Então vamos lá, né? vamos tentar resumir ao máximo, assim, dando um entendimento mais preciso possível. A gestão das unidades, ela é de competência da Secretaria do Meio Ambiente. Poder público. Poder público, tá? Como eu comentei, o conselho ele é deliberativo ou consultivo conforme o enquadramento das unidades. Porque tem unidades que não podem, que pelo enquadramento dela não pode ser deliberativo, só consultivo. Eu não lembro quais serão os enquadramentos ainda, se já está tudo definido, mas o nosso conselho provavelmente vai ser deliberativo. Tá? O que já dá mais poder, digamos assim, mais força ao conselho. O que cabe ao conselho, assim, resumindo, são vários detalhes, a gente pode passar por eles aqui ponto a ponto até, ou por alguns pontos. Mais importantes, né? Mas assim, o conselho, ele é a ferramenta que tem que garantir com que a comunidade seja ouvida dentro das resoluções, das questões que vão ser implementadas dentro da unidade. Então, assim, é o conselho que garante que a comunidade seja ouvida. Ou seja, dá uma certa independência entre municipalidade e população? Ou quase isso? É quase. Ele, assim... O que a gente colocou no regimento, por exemplo, né? Vai ter um grupo de trabalho especial permanente dentro do Conselho do Meio Ambiente só para tratar de unidade de conservação, né? Isso, inclusive, é legislação, texto do SNUC que tem que ter na redação da lei. E esse grupo, ele tem uma paridade entre governamentais e não governamentais? É aí que a gente conseguiu, né? Ele tem que ter paridade, né? O chefe das unidades de conservação, que na verdade, assim, nós discutimos que ao invés de ter um chefe para cada unidade de conservação, vai ter um chefe coordenador do Sistema Municipal de Unidades de Conservação. Né? Esse chefe, ele é funcionário público municipal, concursado, e a gente colocou as prerrogativas, né? Tem qual a formação, enfim, para ter um profissional técnico nessa área. A gente colocou isso no regimento. E tem que... enfim, assim, resumindo, quem decide é o chefe e o representante da comunidade daquela localidade onde está estabelecido a unidade de conservação. Então, de cada uma dessas 6 unidades de conservação, vai ter um representante eleito pela comunidade daquele bairro, que vai ser o mesmo peso de voz do chefe das unidades de conservação. Né? E aí o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que tem paridade também entre GOV e não GOV, faz parte. Então, assim, a gente já tinha paridade dentro do Conselho. E aí entraram mais dois atores. Um GOV e um não GOV. Então tem paridade total. Ok. E da parte da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por exemplo, agora com a lei atualizada, com essas funções todas atribuindo aí o que é papel de cada ente, o que a Prefeitura tem que fazer, por exemplo, em relação ao Bosque dos Macacos, para ele se transformar efetivamente numa unidade de conservação municipal, tal qual foi proposto lá no ano passado. Então, aquela questão que eu falei, né? São vários passos, né? Então, primeiro era fazer a alteração de lei, né? Agora, segundo passo é criar os planos de manejo. Então, é no plano de manejo que vai se decidir tudo que pode e o que não pode dentro daquela unidade de conservação. Não do sistema, de cada unidade.
cada unidade vai ter um plano de manejo. Essas 6 unidades que Dessas você 6 mencionou, unidades. cada uma terá um plano de manejo. Cada uma vai ter um plano de manejo. Na verdade, agora, antes do plano de manejo, como foi publicado o decreto com o regimento interno ontem e a lei semana passada, na próxima pauta do Conselho Municipal do Meio Ambiente, a gente vai começar a fazer a organização para fazer o chamamento para que a comunidade de cada uma dessas áreas onde estão as unidades de conservação elejam o seu representante e a gente forme esse grupo de trabalho permanente, né? Então a gente precisa fazer agora esse trabalho dentro do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Paralelo a isso, de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem que se trabalhar os planos de manejo. E aí envolve zoneamento, né? Envolve todo uma... Assim, o plano de manejo é complicado, assim, é uma coisa que tem que se contratar serviço técnico externo, provavelmente, né? Uma consultoria. Então, enfim, é um processo que a gente está começando agora pelo Bosque Guarani. A prefeitura entendeu, né, não pela importância em termos ambientais, mas em função de estar parado, de ter todo, né, um entendimento de que a comunidade tem muito a ganhar em todos os sentidos, né, em termos de ter um equipamento de lazer, turístico, enfim. Mas são coisas que vão ser discutidas dentro do Conselho em relação ao que pode e o que não pode, que é o plano de manejo. Depois de uma pandemia, as pessoas estão ansiosas mais com a natureza. Você disse uma coisa interessante aí, Marcelo. 30 anos do Conselho, está quase 20, estamos no ano eleitoral, ou seja, essas decisões independem do próximo gestor. Independem, né? O Conselho... Como eu falei, eu passei por várias administrações, né? No começo, quando a gente entra, né, a gente é sempre um pouco mais tímido, né? Embora fosse mais jovem e com mais vigor, né? Mais ativista até, né? De estar na rua e estar fazendo limpeza, essas coisas, que era o começo da nossa associação. Mas, enfim, a gente, até entender todo o processo, a gente acaba demorando um tempo, né? Até chegar a estar hoje na presidência. Já estive antes na vice-presidência, inclusive foi muito bacana, porque quando eu fui vice-presidente, foi na época que foi aprovado o Plano Municipal de Mata Atlântica, que também foi um passo bem importante em termos de legislação municipal, né, para proteger as nossas áreas verdes. Mas independe, né? A gente consegue caminhar com independência, fazendo com que o que foi estabelecido numa gestão tenha continuidade na próxima, né? Que é sempre um drama, né? É sempre um problema que às vezes gera uma certa insegurança se aquilo que foi começado com o gestor anterior vai ser dado sequência na próxima, né? Mas a gente... trazendo as discussões, trazendo essas políticas públicas para dentro dos conselhos, e aí não é só o Conselho do Meio Ambiente, né? Trazendo para os conselhos, acho que a gente consegue ter essa segurança maior da continuidade, né, das ações. Ô Marcelo, você citou o Bosque Guarani, ele é emblemático, obviamente, né? Existe aí desde os anos 80, tinha uma visitação. Quando eu era escoteiro, tinha 12 anos, hoje eu tenho 50. As nossas atividades eram lá no bosque. Eu passei por ali antes de ser bosque também, mas o bosque, ele tinha uma vida, estava consolidado, né? Aí teve toda essa situação da remoção dos animais, e enfim, o bosque está fechado, e a prefeitura recentemente, por iniciativa dela própria, lançou uma consulta pública para verificar com a população o que poderia ser feito com aquela área. Teve um resultado, teve uma divulgação desse resultado. Agora, recentemente, a gente teve um anúncio do lançamento de um projeto por parte aí das instituições de turismo, né? Te pergunto, a prefeitura, a partir de agora, com essa legislação aprovada, que você diz que garante a voz da comunidade nas decisões aí do que será feito com essas áreas, especificamente em relação ao Bosque Guarani,
vai ser observado, que a comunidade falou naquela consulta anterior. E te pergunto, apresentar projetos já ou construção de projetos já agora, como está sendo feito em relação ao Bosque Guarani, não é contraditório com esse processo de construção que você está nos apresentando? Essa questão, por exemplo, desse edital do Fundo Municipal do Fundo Iguaçu, né? Já é uma parte do processo para se fazer o plano de manejo. Então está se buscando uma empresa especializada para fazer a elaboração. Não é do plano total, por enquanto acho que são os primeiros estudos, a primeira parte do plano de manejo. Nisso tudo, esse cronograma do que está nesse edital vai ser apresentado para o Conselho Municipal do Meio Ambiente provavelmente nessa próxima reunião agora do início do mês de maio. Então, assim, eu não sei exatamente em que momento que entra o Conselho, os debates com a comunidade, mas está no cronograma, porque isso eu questionei assim que eu soube que ia ter essa contratação desse serviço técnico, né, através do Fundo Iguaçu, numa parceria da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Turismo. E aí eu sei que está no cronograma, em determinada etapa, entra o debate dentro do Conselho, né, porque assim, é aquilo que eu estava falando, não tem como, a partir de agora, pela legislação, deixar de ouvir a comunidade. Né? Isso então, será obrigatório. Porque está na lei. Em relação a essas áreas mais emblemáticas aí, tanto o Bosque... O caso do Bosque Guarani especificamente, que tem toda essa história, o Conselho Municipal tem acúmulo de debate ou uma posição conceitual de como deve ser usada aquela área assim que ela for reaberta novamente? Por exemplo, é visitação gratuita? É garantia da comunidade? É menos interferência estrutural dentro da área? Enfim, vocês debatem isso? Tem uma posição mais ou menos desenhada, Marcelo? Não houve esse debate específico do Bosque Guarani em relação mas assim, eu poderia, assim, pelo perfil do Conselho hoje, da linha, né, traçar algumas... Aí eu, assim, não falando como presidente agora, mas como conselheiro, eu acredito que restrições haverão em termos de tipo de edificação possível, né? Área onde essa edificação pode ser colocada. Então existe toda essa... hoje, acho que um alinhamento mesmo da linha com que o Conselho vem decidindo e debatendo para que a máxima preservação seja colocada ali. Houve uma conversa, uma apresentação de uma ideia de uso da Ilha Caraí, há um tempo atrás, lá dentro do Conselho, foi apresentado pela Secretaria de Turismo uma ideia de transformar, de assumir a Ilha Caraí primeiro, né? Que o município assumisse a Ilha Caraí, porque ela é federal, é da Marinha, para transformar num equipamento turístico, né? E ali já houve toda uma colocação do Conselho em termos, lógico que não barrando a ideia, mas restringindo preocupações para que fosse por exemplo, se é para ser um centro de pesquisa, ok, é uma coisa. Se é para ser só vai colocar uma torre, um equipamento, aí já fica um pouquinho mais... Aí o debate vai ser vai ter que ser mais aprofundado. Então, assim, o perfil do Conselho é pró meio ambiente, né? Então a gente precisa garantir que a área seja ao máximo preservada, né? E acesso livre, eu acho que é uma luta sempre da sociedade civil, né, do terceiro setor, para que a gente tenha acesso gratuito aos parques, né? Mesmo o Parque Nacional, né, a gente vive brigando aí para que
Hoje estamos eu faço parte também do conselho do Parque Nacional, só que lá como suplente. Mas a gente está batendo na tecla de que, porque com a nova concessão foi tirado o acesso a quem tem, aos portadores de necessidade especial, aos idosos, né, que tinha antes, né, o desconto que é de lei federal, né, mas houve um entendimento lá de que nesse caso no equipamento do Parque Nacional não era necessário aplicar esse desconto. Uma exceção. A gente está brigando por isso, né? Uma exceção, a gente está brigando por isso. Então, assim, a gente quer sempre que a população tenha o uso público, ele é fundamental. É lógico, pode ser que haja uma parceria para que tenha assim como acontece no Parque Nacional, né? Para que tenha um equipamento turístico funcionando com atividades terceirizadas. Pode acontecer, mas o uso público tem que ser garantido também, né? Okay. Marcelo, para a gente terminar, por tudo que você expôs, é importantíssimo a população acompanhar, principalmente as comunidades dos entornos dessas áreas, acompanhar o trabalho do Conselho Municipal de Meio Ambiente. As reuniões são públicas, as pessoas podem participar quando são, e um canal na internet do Conselho para as pessoas poderem acompanhar o trabalho de vocês. Tá. Nesses 30 anos do Conselho, a gente não conseguiu ainda implementar, a gente vem discutindo há bastante tempo um canal, uma rede social, por exemplo, né, que hoje é o caminho mais fácil para a população entrar em contato, mas todas as publicações do Conselho, eles estão na página da Prefeitura, numa aba dos conselhos. Lá estão todos os conselhos com suas atas e tudo mais, e lá dá para acompanhar. As reuniões são públicas, as reuniões são abertas ao público, sempre que a população quiser participar, como convidada, terá, inclusive, sua voz lá, a possibilidade de garantida. Garantida. Pode se explanar. O calendário eu não lembro de cabeça, mas, aliás, perdão, é fácil, é toda segunda quarta-feira do mês. Na segunda semana do mês. Semana do mês, na quarta-feira, 8 horas da manhã, sempre lá no Bosque Guarani. Tá? A próxima reunião, quarta-feira que vem, dia 8. E a comunidade do entorno, como você falou, a comunidade do entorno das regiões onde estão as unidades de conservação tem que ficar agora bem atento, porque vai haver esse chamamento, né? Vai ser um líder de cada região, um líder do bairro, enfim, a comunidade vai indicar uma pessoa para que faça parte dessa composição agora do grupo técnico permanente dentro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que vai tratar só sobre a implementação das unidades. Muito bem. Marcelo, obrigado por participar, por trazer esses esclarecimentos aí. Quando tiver esse calendário de reuniões, de contato aí com a comunidade, por favor, nos informe que a gente vai divulgar aqui. Até, Paulo, tem um decreto que estão as datas de todas as reuniões. Eu vou encaminhar para vocês, para que vocês coloquem na rede de vocês também. Legal. Obrigado pela participação e tenha um bom dia. Valeu, obrigado. É isso, Moacir. Segue aí. Marco Zero, onde tudo começa.